Não foi nada fácil suportar as verdadeiras investidas gravadas profundamente na minha memória ao serem usados os meios de comunicação que na época estavam sob o domínio do grupo político dominante. A cada novo processo vestibular que era lançado e divulgado, as reportagens negativas veiculadas centravam-se em dois pontos principais de denúncia para denegrir a imagem de nossa unidade educacional. Isto é parte da história da Universidade Luterana do Brasil e parte da história de Palmas que eu acompanhei de perto no início dessa cidade. E são relatadas aqui nesse livro, O Maior Desafio, do professor Dr. Wolfgang Teske, que você encontra aí nas livrarias. Wolfgang Teske registra parte da nossa história. Esta terra é nossa pátria. Somos diferentes de tudo que existe por aí. Devemos ser do lado de cá do planeta, o amor mais lindo que há. Toda a avenida que você abriu, com amor dentro de mim, me leva de volta a você, feito dois corações em um. Não falta mais nada, tem luz e água, céu azul iluminado, tem sol e estrelas, onde a lua serpenteia, desenha seu corpo no céu. Tem a velha ponte que fiz pra você passar. Quero que me encontre onde a gente vai morar. A rua da nossa casa agora é só universo. Pode entrar. A rua da nossa casa agora é só universo. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. O Coisa Nossa de hoje traz uma preciosidade. É um cidadão que quase não sai de casa, né? E é reservado, mas tem uma importância ímpar nesse estado do Tocantins, né? Foi governador do estado, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, é médico, né? E vem de uma família tradicional na cidade de Miracema. Você já sabe quem é, né? O ex-governador, ex-deputado estadual, Raimundo Donato Pires dos Santos, conhecido carinhosamente como Raimundo Boi. Bom dia, governador. E aí, tudo bem? Bom dia, Luiz Armando. Para mim é um privilégio muito grande estar participando aqui desse seu programa, Coisa Nossa, coisas das nossas raízes. É muito importante dizer a você que para mim é um privilégio muito grande. Governador, eu queria começar pelo princípio, né? Por que Raimundo Boi? Luiz, essa história tem muita controvérsia. Na verdade, eu sofri bullying. Quando ninguém falava em bullying, a gente já sofreu de bullying. Só que ninguém ligava para isso. Esse apelido veio de infância. Eu estudava no Colégio Batista de Tocantinha, por volta de
tinha o quê? 12 anos de idade, com certeza, né? Fazia ainda admissão lá no Colégio Batista. E cada aluno, naquele tempo, tinha um apelido. Era impressionante. A nossa turma não tinha ninguém que não tivesse um apelido. E praticamente tentaram me colocar vários apelidos, ninguém conseguia. E naquele tempo, existia ainda a fitosa, né? E eu tinha um hábito, que tenho até hoje, de pisar no calcanhar do sapato, né? No sapato. E naquele tempo, o boi, quando dava ficha, né? Ficha, que ainda dava ficha, crescia a unha, né? E eu pisei no calcanhar e uns colegas, inclusive o Adilson Lima, que já faleceu, hoje ele terminou sendo engenheiro, o Adilson Lima, colega de infância, começou a gritar lá eu descendo a ladeira do Rio Tocantins, e o Adilson começou a me chamar de Raimundo Boi, que eu estava pisando no calcanhar, o sapato todo espatifado ali, né? Aí, por 2 ou 3 vezes ele repetiu. Aí, na terceira vez que ele repetiu, eu digo, olha, Adilson, virei para ele, chama de boi, boi novamente. Aí ele disse, é Raimundo Boi mesmo. E ele era mais forte do que eu um pouquinho, né? E eu subi em cima dele, ele me deu um tapa, eu caí quietinho. Brincadeira de infância, né? Tudo bem. Descemos o rio, eu peguei o tapa dele, cheguei na beira do rio, você conhece muito a beira do rio, tem aquele pauzinho de espinho, né? Eu peguei um pedaço daquele pauzinho, botei aqui de trás das costas, bati nas costas dele e disse, Adilson, repete aí, Raimundo Boi. Ele repetiu. Mas ele é atrevido, hein? É atrevido. Nessa brincadeira, o pau de espinho rasgou ele aqui e deu sangue. Isso foi uma confusão maior do mundo. E foi o grande morte para poder, eles acharam um apelido para mim, né? Aí começou Raimundo Boi. Do nada, simplesmente dessa brincadeira e terminou muito complicado, porque o pai dele era um grande amigo do meu pai, teve problemas sérios, viu? Isso aí deu uma reviravolta grande em Miracema, inclusive por causa do sangue que aconteceu naquela época. Depois eu já adulto, depois de ter feito o científico em Goiânia, nosso contato era Belém do Pará, né? O papai tinha um caminhãozinho que carregava bois. E fazendo faculdade em Belém, a turma descobriram que... O senhor fez medicina em Belém? Em Belém. Eu fiz científico em Goiânia e fui para Belém. E a turma da faculdade... Todo de 15 dias o papai mandava uma carradinha de boi para me vender lá, eu vendia e a turma descobriram que eu, todos sabem, tinha um dinheirinho para a gente beber uma cachaçinha, né? Beber uma cervejinha aí na Praia do Outeiro, que o matador era bem perto da Praia do Outeiro. E aí voltou à tona o Raimundo Boi. Aí pronto, na faculdade tornou-se Raimundo Boi. E vou te contar um fato pitoresco. O quanto esse apelido... me deixa hoje feliz, não tenho nada. Se me chamar de Raimundo, eu não sei quem é. Raimundo tem que ser o cumprimento Raimundo Boi. Mas aí vem o lado político. Só para fazer o cumprimento, essa turma fez essa pergunta do apelido, né? Na minha primeira eleição, a gente não tinha urna eletrônica, né? Em 88. Em 88, não tinha urna eletrônica. Então era na cédula, né? E eu tenho 2 irmãs que eram professoras, hoje são aposentadas, Rosa e Maria, eram as minhas mentoras, né? Aí, quando do registro da candidatura, elas me alertaram, eu digo, Raimundo, tu registra só boi na cédula. Eu digo, mas por que, Rosa? Por que, Maria? Eu digo, porque naquele tempo nós tínhamos foi inteligente, hein? Naquele tempo nós tínhamos um potencial um contingente de analfabetismo altíssimo aqui, né? Era muito alto mesmo. Aí elas me argumentaram que o analfabeto tem dificuldades para escrever letras, mas ele escreve rabiscado um número. Aí elas nos falaram, se a gente colocar um 3, ensinar o eleitor analfabeto fazer um 3, um 0 e um risco, dá boi. E com isso nós registramos boi e praticamente nós não perdemos voto. Naquela briga das mesas apuradoras, só dava Raimundo Boi, só boi. A apuração era cantada, né? Cantada. São fatos pitorescos, né? Que o apelido Boi terminou
dando bons resultados para mim, viu? E eu sou feliz. Muita gente imaginava que esse apelido Raimundo Boi ou Siqueira Campos tinham dado para o senhor. Não, Muita gente o Siqueira acredita nisso. Campos fez tudo para que a gente conseguisse tirar esse apelido. É mesmo? Foi, ele, Raimundo, como é que você vai ser deputado estadual com Raimundo Boi? Não altera, não vai mudar, não tem jeito, mas as raízes foram essas, viu, Luiz? Tem outro fato histórico na minha vida que eu dou graças a Deus também. Meu pai, naquele tempo, que o papai fez de tudo na vida, de mascate a caminhoneiro, ele era tudo, fez de tudo. Ele tinha um caminhão 58, 59, e eu muito jovem, né, 14, 15 anos de idade, acompanhava ele fez um contrato com o Gaúcho, né, não sei se você já viu falar o Gaúcho, terminou morrendo em Araguaína, né, que era o chefe dos acampamentos. E mas meu papai sempre estava fornecendo gado para as frentes de serviços. E eu tive o privilégio, viu, Luiz, de ter vindo nascer praticamente todas essas cidades de Séries a São Miguel do Guamã, ou mais precisamente a Castanhal. Eu tive o privilégio de jovem ver nascer essa cidade. Acompanhar para e passo, toda a abertura bem em Brasília. Já mais tarde, como universitário, nos anos 70, 73, 75, que começaram o asfalto, aí eu fazendo também essa minha viagem de Miracema a Belém, cursando a Faculdade de Medicina. Então, Eu estive lá em Miracema no dia da posse da primeira legislatura, que deu posse ao governador Siqueira, o primeiro governador do estado, né? Lá naquele ginásio daquela escola, lá, um calor danado, né? Colégio Tocantins. Então a solenidade tinha que terminar rápido, porque os aviões tinham que voltar para Goiânia. Calor danado. Aí o deputado Vicente Confessor, né, que era um professor negro, né, que era o mais velho, né, ele abriu a Assembleia, né, por causa da Constituição mais velho, e em seguida o senhor foi eleito presidente da Assembleia, né? Até hoje, assim, houve uma negociação. Como é que foi a conquista daqueles votos? Porque os deputados, o Estado era novo, eles não se conviviam. Por exemplo, teve deputado que foi eleito em Colmeia, teve deputado que foi eleito lá em Arraias, como o Balduino, né? Então teve deputados eleitos de... Pedro Braga em Araguaína. O Vicente Confessor, por exemplo, era lá do Sudeste. Machado, né? em Grupi. Pois é. Raul Filho no Sudeste, lá em Araguaçu. Né? Então, assim, houve uma negociação, o Siqueira interferiu. Como é que foi esse processo de votação? Ou foi bem espontâneo esse negócio? O Estado do Tocantins foi criado pela Constituição de 88, né? Está lá nas disposições transitórias, né, do artigo 13º das disposições transitórias, fica criado o Estado do Tocantins, ou cria o Estado do Tocantins, e mais os meandros lá dos parágrafos. No parágrafo 2º do artigo 13º, Luiz, está lá bem claro: a capital provisória seria de escolha do Poder Executivo e a capital definitiva da Assembleia Estadual Constituinte. Está lá escrito na Constituição Federal, já na página, lá no final da Constituição. Como nós não tínhamos Poder Executivo, nós tínhamos sido eleitos, Siqueira eleito governador, eu deputado, com mais 23, Daci vice-governador, mas nós não tínhamos o Siqueira não estava investido ainda do poder de governador. Quem teria que escolher a capital provisória seria o Sarney. Eu vou fugir um pouco da tua pergunta para poder fazer um contexto geral, que é muito importante isso, é muito importante que vou falar coisas aqui que talvez ninguém saiba e você vai saber de primeira mão, né? Ou melhor, vamos mais atrás. O Estado foi criado em 5 de outubro de 88. Já em novembro, 45 dias depois, eleição. Durante todo esse período nós tivemos que fazer tudo, né? Fazer diretórios, convenções, aquele rolo todo. 15 de novembro fomos eleitos. No dia 7 de dezembro de 88, já nós eleitos,
O Siqueira estava em Brasília quando o Sarney ligou para ele. Siqueira, eu não vou escolher a capital provisória do estado de Tocantins. Eu tenho problemas com o Maranhão, então com Imperatriz, tudo. Já tive problema anterior. Você sabe que ele vetou o estado uma vez, né? Então, você está aqui em Brasília, eu queria que você viesse aqui 5 horas da tarde aqui no Planalto para você escolher a capital provisória. Isso 7 de dezembro de 88. Você sabia, Luiz, que o Siqueira, não sei se é do conhecimento, mas são pouquíssimas pessoas que sabem disso, que o Siqueira tinha na cabeça dele de não colocar nenhuma das 3 cidades como capital provisória. Por quê? Ele sabia das dificuldades que teria de tirar essa capital de qualquer uma cidade. Então, isso ele falava para mim, falava para pouquíssimas pessoas, mas ele não colocaria nenhuma das 3 cidades. Na cabeça dele, ele queria criar uma cidade mesmo. Ele queria criar a cidade. Ele ventilou até nos momentos, uns dias antes, de colocar até Taboacão, qualquer uma cidadezinha, mas ele não colocaria a capital, porque não tirava mesmo. Não tirava, porque só tirou de Miracema por causa da minha pessoa, porque houve um compromisso nesse sentido. Então, no dia 7 de dezembro, o Siqueira recebeu esse telefonema do Sarney, foi para o Palácio. Antes dele ir para o Palácio, por volta de 12h30 da tarde, 1h, ele pega o telefone. Eu estava em Miracema, aí atingi o telefone e ele disse: Raimundo, eu queria fazer uma consulta a ti. Eu vou ter uma audiência com o Sarney por volta de 5h da tarde, e como eu já conversei contigo, eu não vou escolher nenhuma das 3 cidades que estão pleiteando ser capital. Eu quero lhe fazer uma consulta. Aí vem a sua pergunta. Você, como o deputado mais votado, eu fui o segundo mais votado, mas em virtude da morte do Pesconi teve 45, 50 votos mais do que eu. Eu fui o segundo mais votado, então fiquei sendo o primeiro mais votado. E já tinha feito um trabalho nesse sentido. O próprio Siqueira, não para ser o presidente da Assembleia inicialmente, mas para que a capital fosse no centro geográfico do estado de Tocantins, e principalmente na margem direita do Tocantins. E ele me arranjou um aviãozinho, eu fui desse avião, me pegou em Miracema, e eu visitei praticamente os 24 deputados, começando de Araguaçu, com Raul Filho, Balduino em Arraias, até o Bico do Papagaio. Eu consegui, desses 24 deputados, 21 assinaturas para que isso acontecesse. E quem teve um papel também fundamental nesse processo também foi o Bailão Pedreira, que mesmo sendo adversário, mas o Siqueira deu uma ajuda para ele poder fazer um movimento para que a capital ficasse aqui no centro do estado. Bailão de Porto Nacional. Bailão de Porto Nacional. Então, por volta, o Siqueira foi para a audiência com o Sarney, e antes, porém, eu tenho que falar que ele me ligou, 12h30 para 1h da tarde, falando: olha, Raimundo, eu não vou escolher a capital provisória, nenhuma das 3 cidades que estão pleiteando. Eu gostaria de lhe fazer uma consulta. Você, como está bem encaminhada a sua campanha para ser o presidente da Assembleia, se a gente escolher a sua cidade, Miracema, como a capital provisória por 1 ano, depois você me ajuda a tirar essa capital daí. Nós temos que fazer uma capital que seja o espelho do Tocantins, uma coisa nova, sem os vícios das cidades que já estão aí. Eu, Luiz Armando, não pestanejei 1 minuto. De imediato, já fui respondendo para ele: olha, governador, Miracema nunca pleiteou ser capital por 1 hora, por 1 dia, por 1 mês, por 1 ano. Já é um orgulho muito grande para a gente. Você pode continuar, pode ter certeza que você vai encontrar, se eu me tornar presidente da Assembleia, mesmo como deputado, num companheiro de todas as horas para resolver essa situação. Luiz Armando, quando foi 15h para 18h, o telefone bate. Não sei por que cargas d'água, isso está até gravado aqui também,
vazou a notícia, né? Você sabe que vazou a notícia, né? Por volta de 3 horas da tarde, porque Araguaína pipocou em greve, fecharam Belém Brasília, aquela coisa toda, Gurupi brigando. Quando foi 15 para 6, o Siqueira me liga do gabinete do Sarney e só diz o seguinte: Raimundo, comemore, a capital provisória por um ano é Miracema. Isso foi um fato que culminou com a escolha. Você tinha por exemplo, você como jornalista, você tinha alguma percepção de por que Miracema tinha sido escolhido capital? Não, até o momento não. Porque ali, naquela época, Porto estava brigando. Porto, Gurupi e Araguaína. Eram as três cidades. Agora, o senhor me coloca uma situação diferente de outra coisa. Por exemplo, foi determinado, o Sarney determinou que Miracema seria capital provisória por um ano. Por um ano. Muito se falou aí, a gente já estava aqui, que aí o prefeito de Miracema na época era o Sebastião Borba. Sebastião Borba. E o Siqueira, em 89, já veio instalar a capital, abrir a 20 de maio, né? Já veio aqui... Não, 15 dias depois, só para complementar, 15 dias depois da nossa posse, da nossa investidura de Miracema como capital provisória, nós já estávamos trabalhando na capital definitiva. Então aí teve aquela abertura que o Siqueira subiu no trator, aquele dia, eu estava lá naquele dia. 20 de maio. 20 de maio. Calor também danado, a poeira danada, bom danado, né? E aí é o seguinte, só que muito se falou... Quando Siqueira trouxe a capital definitivamente, em 90, né? Muitos falou que ele tinha tido um atrito com o prefeito Sebastião Borba. Não teve só um atrito, não só com o prefeito. A primeira coisa que houve, quando nós assumimos o governo em Miracema, eu como presidente da Assembleia e o Siqueira como governador, 10, 15 dias depois, o Siqueira já estava trabalhando na mudança. A capital, Luiz Armando, foi para Miracema, e se você for nos anais de todos os documentos, naquela época você vai ver lá que tem em praticamente todos os cabeçalhos lá, capital provisória por um ano. O Siqueira nunca enganou ninguém. Só para você ter uma ideia do que isso representou para mim, filho de Miracema, o próprio meu pai... Mas o Borba usou essa mudança, usou muito politicamente, ou seja, que o Siqueira estava contra ele, contra a cidade, o que é que aconteceu? O grande problema é dinheiro, tudo girou em torno de dinheiro. FPE, Fundo de Participação, e FPM, Fundo de Participação do município, Miracema. O FPM de capital era maior, né? Bem maior, era muito dinheiro. E o Siqueira propôs tudo para o Borba naquela época, montar uma Codetins para poder gerenciar tudo isso, mas o entorno do Borba não aceitava, ninguém aceitava. Só para você ter uma ideia, meu pai se revoltou contra mim, porque eu estava dando força, né, e junto com o Siqueira, né, nesse processo de mudança da capital. Por quê? Porque nós tínhamos feito um compromisso com ele. Como eu te falei, só para você ter uma noção, eu tive 3.000 e poucos votos em Miracema na primeira eleição. Né, na minha segunda eleição, eu tive 750. Então, eu que era da cozinha de todo mundo em Miracema, terminei sendo odiado e rejeitado. Mas, graças a Deus, Luiz... O Borba conseguiu que o pessoal aceitasse que a capital ia ser definitiva. Ali, não, né? Mas ninguém enganou ninguém, viu, Luiz? O Siqueira foi muito incisivo, eu também fui muito incisivo nessa situação. Com essa briga, viu, Miracema foi muito prejudicada. Porque, primeiro, aquela multidão de gente que foi para Miracema, depois a capital saiu, o lado social ficou muito problema social, que poderia ter sido compensado se tivesse havido um entendimento nesse sentido em bons termos. Mas não houve uma ruptura. Foi muito difícil para mim, Luiz Armando, muito difícil naquele momento. E se eu não tivesse uma personalidade muito forte, eu não fosse um cara muito determinado, eu tinha sucumbido naquele tempo, tinha desaparecido. Tinha sido populista, né? Tinha sido populista. Mas, graças a Deus, superei toda essa fase, voltei a ser o Raimundo, filho de Miracema, um amigo de todos, que eles viram que realmente a gente estava fazendo um trabalho, não era um trabalho provinciano, era um trabalho
de Estado. Nós tínhamos que ter colocado essa capital na margem direita, viu, Luiz Armando? Se nós não tivéssemos colocado a capital, sequer não tivéssemos colocado a capital à margem direita, onde nós estamos hoje, nós já estávamos hoje vivendo esse problema de redivisão dessa região, que era uma região abandonada. Governador, o senhor olhando para trás aí, quase 40 anos, 30, o que o senhor viu depois da criação do Estado? O senhor olhando para trás, o senhor acha que valeu a pena tudo que o senhor fez, onde o senhor esteve, né? Porque o senhor está um pouco afastado da política, né? Olha, Luiz, eu digo com toda franqueza que hoje eu sou um cara que durmo tranquilo, porque eu tenho na minha mente, no meu subconsciente, o sentimento de dever cumprido. Lógico que errar, todos erramos, né? Aqui e acolá a gente desliza, mas eu tenho a consciência de que tudo que eu fiz, eu faria novamente, sem medo de dizer sim. Como falei, teve alguns deslizes, nós somos seres humanos, mas eu voltaria a fazer tudo o que eu fiz e reafirmar mais uma vez que ao longo desses quase 40 anos que eu convivi com Siqueira Campos, nós nunca tivemos uma discussão, viu? Vocês eram amigos, né? Amigos, amigos. Eu tive até os últimos dias da vida do Siqueira ao lado dele no hospital. Tive o privilégio de, durante esses últimos 2 anos de vida dele, a gente gravar algumas coisas boas da vida, né? Então, foi momentos importantes. Governador, o senhor, depois que saiu da vida pública, o senhor passou a medicar ali. Eu lembro que o governador está aqui medicando aqui no Hospital Geral de Palmas, né? Como foi voltar a essa atividade depois de muito tempo aí como político? Foi difícil, viu? Não foi fácil, até porque eu passei praticamente 20 e poucos anos sem fazer uso da medicina, né? Não foi fácil, viu? Porque a medicina requer que você estude o tempo todo, né? E aí eu digo, não, mas eu tenho que voltar. Eu sou obrigado a voltar por causa dos meus filhos, né? Meus filhos começando a faculdade, né? Aí voltei, enfrentei nos primeiros 2, 3 meses muitas dificuldades, inclusive com colegas que, será que esse cara vem fazer aqui o quê? O ex-governador vem aqui, vem aqui é para vigiar a gente. Quer dizer, tive colegas mesmo que me enfrentaram assim no repouso, na sala de repouso, e eu fui, como se diz, com jeito, conversando com todos. Com 3 meses já estava pacificado tudo, e hoje só deixei grandes amizades no HGP. O governador, a gente agradece muito a sua participação aqui. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, né? Mas a gente vai trazer o senhor mais vezes aqui para a gente falar mais sobre a história do Tocantins. Para essa gente aí, tem muita gente nova em Palmas, por exemplo. Eu creio que muita gente aí não conhece a sua história, né? Só nós que somos mais antigos que conhecemos a sua história, os mais próximos, né? Mas que o senhor exerceu um papel fundamental na criação do Estado, de uma família tradicional, né? Que conheceu todos os problemas do Estado desde o seu princípio, né? E que tem uma família maravilhosa. Ô, Luiz, eu só tenho que agradecer e te pedir que você reedite algumas coisas, porque, na verdade, são mais de 10, 12 anos sem nenhum traquejo mais de política, né? E não sei por onde é que eu saí nessa história toda, mas eu me coloco, viu, à disposição, viu? Muito obrigado, viu? E estamos à sua disposição. Obrigado, viu, senhor. tá? Eu acho que você gostou dessa entrevista, né? Porque é muita coisa que a gente não sabia e que o governador passou para a gente aqui. Uma pessoa interessantíssima, muito bacana, que eu conheço, somos amigos, conheço há muito tempo, conheço toda a sua família, seus irmãos, e estamos aí tentando mostrar o que o Estado tem de melhor para que você se mire nessas pessoas aí que fizeram história e consigam construir um projeto melhor para frente aí para os nossos filhos, netos e bisnetos, né? O Coisa Nossa volta no próximo domingo, nesse mesmo horário aqui na TV Norte SBT Tocantins. Até lá!